Eu nunca vou me esquecer do dia que eu ouvi o mix do Julinho tocar na KTU pela primeira vez. Eu estava estudando no IU, que é bem no meio do Village, e eu tinha aula naquele dia. E meu irmão tinha me avisado que o mix dele ia tocar no Paco Super Mix às 4 horas da tarde. Bom, às 3h45 eu saí como louca pela rua procurando algum rádio. Numa esquina eu encontrei 3 garotões pretos assim, com um rádio enorme no ombro, bem em Nova York. Eu cheguei perto deles e expliquei a minha situação. E eles me falaram que o rádio estava sem pilhas e que não tinham dinheiro para comprar outras. Eu peguei eles e entrei no primeiro boteco que tinha por perto e comprei as pilhas pro baita do rádio. Eles ficaram todos contentes e sintonizamos no último volume na KTU. O Super Mix do Julinho foi um sucesso. Os garotos começaram a dançar, ficou aquela cena de cinema com o pessoal ao redor do rádio. Na hora que o Paco falou o nome do Julinho no ar, apareceu outro baita rádio na esquina, tocando a KTU. Ficou aquele surround sound e o Paco falando: Today's Super Mix is brought to you by Julinho Mazei, the kid from Brazil. Foi tão emocionante. O danado do Julinho fez Nova York vibrar esse dia. Foi fantástico. Those mixes were very valued. A lot of people tuned in. It was so important that's how I got into the music business. E foi aí que eu comecei a desenvolver assim algumas técnicas, sabe? Aquelas técnicas de repicar as músicas, os vocais, a bateria, enfim. O meu começo mesmo de remix foi aí. Quando se falava em KTU era a nata, era assim, a creme de la creme delas. E quando eu falava, eu dizia para os locutores antigos que eu conhecia o Julinho, que conhecia o Paco da época, sabe, o pessoal ajuda um pouquinho, né? 68 degrees and partly sunny skies. That's what we have right now in New York. And tonight, kind of nice and clear and cool. Well, it's that time, 10 minutes after 4 o'clock, time to bring you Paco's Super Mix, 25 minutes of commercial-free, uninterrupted mixed dance music for you to enjoy tonight or today. Actually, this afternoon. É porto-riquenho, um sangue latino. Os DJs na época mixando praticamente o que existia no top 10, os Latin Rascals, o Shep Pettibone, o Jelly Bean, eles mixavam aquilo que eles tinham ali, domesticamente ali, né? E eu trazia isso e mais o ritmo do Brasil. E ele me colocou um apelido como The Kid from Brazil. From the records that we used to play, he was hip. He did some really, really good, tasteful, creative stuff that was really, really good for the type of music we used to play. E volta e meia, um apelido dado pelo Paco, ele era acompanhado pelo seu comparsa, o carabineiro Tutaquino, que era aí virava Kids from Brazil. Before I met about Julio Macei, I heard about him. He was a mixer on KTU with, he was partners with Tuta Aquino, and they were called the Kids from Brazil. So I didn't meet either one, but I heard of them. And of course, we were on the radio as well, so I would study their mixes and try to do better. E um belo dia nós tivemos uma maluca de uma ideia, através de ir em lojas de disco, muito comprar discos e tal. Vimos alguns desses discos que obviamente eram piratas, né, porque usavam músicas sem o devido direito, né, de utilização, e nós inventamos que nós íamos fazer um também. It was just a good idea for us to get together and work. So we went to Julio's house in New Jersey, finished the mix and then put it out, and it became one of the biggest classics that I had no idea that people will still ask me about that record to this day. And that record was done more than 22 years ago. I used to listen to WKTU back in the early 80s, and I was in high school at the time. And I would listen to Paco and his master mixes,
and they always would mention the kid from Brazil, and I always wanted to do those types of mixes, and he actually played a big role in influence in the music that I play today and the type of mixing that I do today also. I like to do the master mixing, the mega mixing, and I really don't like to play the entire song. I just like to play the best parts of the song, the breakdown, and right to the next song. So, Julino, thanks. You were a big influence. Totalmente envolvido com a música e transitando pela cena dance, Julinho frequenta clubes lendários de Nova York, entre eles o Fun House. Nessa época da Rádio KTU, eu comecei a namorar a Debbie Benítez. A Debbie era cheerleader do Cosmos. A minha irmã era cheerleader do Cosmos. Quando a Debbie soube o que eu fazia, ela falou, poxa, você deve conhecer o meu irmão. Eu falei, quem é o seu? Meu irmão é o Jelly Bean. Eu falei, não é possível, o Jelly Bean na época já era um grande fera. E ela me convidou um dia para conhecê-lo lá na Fun House, que era o clube que ele tocava na 22, na Westerly da 22. Que quando eu entrei na cabine e ela me apresentou, falou, olha, esse aqui é o Júlio, ele quer conhecer você, ele é um fã seu. Eu me apresentei a ele, falei, muito prazer, João. Tinha essa menina, tinha uma garota lá na cabine com ele, fantasiada de cigana. Ela falou, você aqui é minha namorada e tal. E era a Madonna. Ele estava produzindo a Madonna na época. E foi ele que deu a canja para a Madonna começar, porque ele tocava as fitas da Madonna no meio da seleção de músicas dele. Quando na época ninguém conhecia ela, tanto é que ela fazia alguns shows no Fun House, que eu voltei lá várias vezes. E ela fazia showzinhos ali no Fun House, sendo até vaiada, por sinal, em certos momentos, porque ela tinha uma imagem bem ridícula no começo. Enfim, é a Madonna. É sábado, dia 29, na Topo. Em 83, eu comecei a receber convites para ir para o Brasil. Porque o pessoal queria ver minha cara. Ninguém me conhecia assim, de rosto, né? Poucas pessoas. Eu comecei a ir para o Brasil a cada 3, 4 meses para fazer programas ao vivo lá no estúdio da Antena 1 e também uns shows pelo Brasil afora, porque a Antena 1 tinha rede com o Brasil. Então tinha shows em Salvador, a gente ia, tinha shows em Manaus, a gente ia. Os shows era eu no palco, o DJ local. E essa festa eu fui convidado para ser o DJ da festa. Então, na época, o Julinho ele era assim, uma referência pra gente. A gente lá em Campo Grande, imagina, a gente ouviu o programa dele, que o programa tinha lá na cidade. E em um determinado momento da festa, o Julinho entrava com os discos, um gravador de rolo do lado, com a abertura oficial do programa, e eu fazia 15, 20 minutos do programa, simulando um programa, e tocava também, mixava algumas coisas. Todo sábado, o Big Apple Show ecoava pela noite, chamando a atenção de um dos maiores empresários do rádio brasileiro que resolve apostar no talento de Julinho. O programa estava indo bem, aí o Tutinha da Jovem Pan me chamou para trabalhar lá. Uma proposta meia irrecusável.